Hoje vou compartilhar com você a minha estratégia de sucesso, gratuitamente. Essa técnica eu uso diariamente para garantir lucros consistentes. Você está no canal Foco em Trade e essa é a aula 2 de 3 da nossa mentoria gratuita, onde vou analisar o mercado com vocês e mostrar como identificar as melhores oportunidades. Com as técnicas certas, qualquer pessoa pode ter sucesso no day trade em opções binárias. Vamos falar primeiro sobre padrões de vela. No exemplo de hoje, falaremos sobre o Doji e o Engolfo, que na minha opinião, os dois melhores padrões que existem atualmente no mercado. Primeiramente, o Doji. O Doji é um padrão descoberto por grandes traders e usado com muita frequência no mercado financeiro. Aqui vamos falar como ele funciona em opções binárias. O Doji é uma indecisão de preço momentânea. O mercado está indeciso e acaba ficando sempre no mesmo lugar, não demonstrando alta nem baixa. Isso é um sinal que o próximo movimento do mercado será o rompimento de alguma área forte. O Doji simboliza que após a indecisão de preço, o mercado tende a estourar o próximo movimento, e assim funciona o Doji. O engolfo, também muito utilizado mundialmente, é uma vela de força, indicando que o movimento do mercado está seguindo em direção a essa vela. O engolfo é uma vela que engole outras velas. No quesito tamanho, ela demonstra o dobro ou mais de força que os movimentos anteriores, engolindo todo o movimento passado. Também é uma vela de sinal e devemos ficar atento nesse movimento. Agora, na prática, irei mostrar para vocês a aparição desses padrões e como eles influenciam com frequência nas nossas decisões. Bom, aqui na plataforma, já configurada do jeito que fizemos na primeira aula, a gente vai agora encontrar essas regiões. Como eu estou gravando em sequência, ou seja, eu acabei de gravar a primeira aula, as nossas marcações ainda estão aqui no nosso gráfico anterior que nós marcamos. Bom, aqui mesmo, nesse gráfico, eu irei utilizar a leitura sobre as velas. Com base nos padrões que eu ensinei anteriormente, iremos aqui analisar esse gráfico e ver se teve esses padrões nos rompimentos. Bom, dando zoom aqui, a gente pode já reparar, as nossas marcações foi desse movimento em diante, onde a gente teve um Doji antes de estourar a primeira velinha de força, indicando talvez uma troca de tendência de mercado, onde ela aconteceu mais de uma vez. Ela teve o Doji aqui e teve uma vela de força indicando alta, onde ela deve ter rompido um movimento menor. Tá, a gente faz as nossas marcações de suporte e resistência em topos e fundos que têm uma certa distância, mas existem topos e fundos mais próximos. Provavelmente aqui, assim, era uma região assim onde o preço estava com dificuldade de passar. Eu vou chamando isso de micro suportes e resistências, que são regiões menores, que são mais difíceis de operar, mas é para quem está mais avançado. Isso não será ensinado aqui no curso, então eu não vou falar sobre. Mas você vê o Doji aqui, indicando uma indecisão de mercado e uma vela de força. O que eu vejo aqui? Que teve força de mercado e indecisão de mercado, força de mercado e indecisão de mercado e força de mercado. Ou seja, aqui tudo estava dizendo que essa resistência passada seria rompido, dando lugar a um suporte agora, onde ela trabalhou diversas vezes se segurando aqui no mesmo lugar, tá? Podemos ver que o Doji também pode informar que ele vai voltar à próxima região, ou seja, após uma vela de força ter um Doji, pode ser que a próxima vela retorne essa força que ele teve. Por quê? Aqui a gente teve uma vela de força, de queda, onde ela demonstrou muita força de baixa, e logo em seguida um Doji indicando indecisão de mercado. Então o mercado ele teve força de baixa e agora ficou indeciso, voltando lá para cima, quase da onde ele partiu. Bom, aqui tem um exemplo muito legal de engolfo, que foi o outro padrão de vela que a gente comentou. Aqui podemos ver um movimento estagnado nesse tamanho aqui, ó. Vocês podem ver da ponta da vela até aqui a ponta do corpo. Basicamente todas essas velas têm o mesmo tamanho. E logo em seguida uma vela de força demonstrando alta, onde ela rompeu todas as outras velas, ficando maior que elas e não deixou muito pavio, indicando força de mercado. Ou seja, ela indicou para a gente o rompimento de uma região forte, onde a gente pôde pegar um pullback no próximo toque, ou seja, efetuar uma compra, acreditando que essa vela não iria romper novamente aqui para baixo, já que o engolfo acabou de indicar uma tendência de alta, indicando força para cima, tá? Então aqui vocês podem reparar que fez o toque certinho, que entrou comprado aqui na região marcada
levou o lucro e logo em seguida a vela continuou na sua sequência de alta. Aqui temos mais um exemplo lindo de se ver. Olha aqui, 2 toques muito bons. Logo em seguida ele segurou, ó, ele veio com uma vela de força. Não é um engolfe em si, mas é uma vela de força, quase um engolfe, onde ela depois volta aqui para cima, informando que sim, está pegando uma força de alta. Logo em seguida aqui, ela rompe com velas menores. Mas se vocês repararem, acontece um doji e outro doji em sequência, onde ela teve a indecisão de força, ela não teve mais força para continuar nessa alta. Então você já não pegaria esse pullback. Então o doji é um sinal muito bom para te ajudar a evitar de perder a sua oportunidade, acabar entrando em oportunidades ruins. E aqui a gente tem um falso rompimento, como eu já ensinei algumas vezes aí no canal. Eu entraria na próxima vela vendida, acreditando que essa resistência que se tornou suporte aqui nessa região, voltou a ser uma resistência, tá? Então aqui o primeiro toque na linha eu já entraria vendido e teria um acerto aqui já no meu dia nessa operação. Lembrando que essa vela que rompeu aqui é uma vela de força, tá? Ela é uma vela sinal para você fazer essa operação. Olha só, um padrão de engolfo também que temos aqui é nessa consolidação, onde o mercado está realmente com pouca força para trabalhar. Se vocês repararem, a gente marcar aqui na ponta dos pavios, a gente vai ter um engolfo, uma vela que engole todo o movimento passado e até muito mais, ó, o dobro. Ela tá certa, ela deixou um pouco de pavio aqui, mas ela deixou muito mais corpo do que pavio. E se vocês observarem, ela teve uma região de toque aqui, que é bem antes do último toque, ou seja, você ia ter uma operação bem certeira, onde você ia poder fazer a sua operação de venda bem aqui em cima ou aqui no meio dessas duas regiões. Então esse daqui também é um padrão de engolfo, um padrão muito assertivo para quem está operando em opções binárias. Agora que vimos os padrões, vou falar de algo mais legal ainda, os indicadores. Indicadores são ferramentas criadas por diversas pessoas e te auxiliam em alguns detalhes do gráfico, te dando informações preciosas para as suas análises. Aqui eu vou te ensinar a melhor ferramenta para usar, além de eficaz, é muito fácil de aprender. A BB, mais conhecida como bandas de Bollinger, é uma ferramenta muito utilizada para as pessoas que operam em gráficos de consolidação ou lateralização, ou seja, gráficos que mantêm um padrão de movimento em lateral. É muito legal essa ferramenta porque ela te auxilia no básico. Então você consegue já ter os seus lucros usando ela, sem ser alguém extremamente profissional com muito tempo assim de experiência. Você já conseguir os seus lucros, mesmo não entendendo nada de investimento. É uma ferramenta muito boa. Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática como colocar ela no mercado para você conseguir analisar usando ela, tá? Primeiramente, nós vamos procurar um gráfico que esteja trabalhando em lateralização. Bom, irei olhar aqui neste gráfico. Primeiramente, você vai aqui no canto da esquerda, embaixo, no quarto botãozinho está escrito indicadores. Você seleciona ele e aqui no popular, essa segunda opção, você vai passar o mouse aqui e vir para a direita. E aqui embaixo você vai encontrar Bollinger Bands ou bandas de Bollinger. Dando um clique nela, ela vai abrir para você as configurações. Primeiramente, período vocês mantêm 14 e derivação vocês deixam 2. Esse daqui é uma boa opção para M5. Se você vai operar M1, M15, M30, cada um tem a sua configuração correta. Eu prefiro usar 14/2 aqui em M5 e é essa que eu recomendo vocês usarem também. Logo em seguida, vocês vão aqui na segunda opção, onde vocês têm as cores das linhas. Eu deixo a linha de cima sempre roxa e a linha de baixo sempre amarela. E a do meio, a gente vai vir aqui, ó. Você clica aqui na do meio e arrasta essa bolinha até o último, no invisível, tá? Eu gosto de deixar a linha também um pouquinho mais grossa para facilitar que eu enxergue a região. E aqui está a minha banda de Bollinger selecionada já. Agora o que vamos fazer? Vamos passar para 1 hora e fazer as nossas marcações. Lembrando que na última aula eu ensinei vocês como realizar essas marcações e aqui eu vou mostrar mais uma vez de forma rápida. É só colocar nas 3 últimas velas. Não vou colocar na de baixo aqui porque está bem distante. Volta para M5 e temos nossas regiões. Essa região do meio é uma região intermediária, não é tão assertiva. Como nós estamos querendo suporte e resistência, eu vou deixar marcado só as regiões
mais distantes que o mercado me ofereceu, tá? E aqui vocês podem reparar que teve esse topo aqui, onde ela segurou aqui, rompeu, fez o doji e voltou, tá? Olha o doji aqui de novo. Aqui está mais uma vela de reversão, mas também conhecida como doji, pode ser utilizada como doji, vela de reversão. O importante é que você identifique o que o movimento fez. Tá? Voltou aqui, começou a trabalhar aqui em cima de novo. Então aqui vocês podem reparar, nós temos uma região de suporte e uma região de resistência muito forte. E a banda de Bollinger está aqui, bem do ladinho, trabalhando junto. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer a análise em cima dessa ferramenta. Caso a nossa vela toque na nossa resistência, significa que a gente vai fazer uma operação de venda, acreditando que a vela vai acabar abaixo dessa região. Onde que a banda de Bollinger entra nessa questão? A questão é que agora eu tenho mais confiança ainda que realmente é uma boa região para fazer essa entrada. Então, se você está com uma certa dúvida, essa banda de Bollinger ela te ajuda a tirar essa sua dúvida, te dando mais assertividade. Isso funciona aqui embaixo também. Você tem sua região, você definiu que somente nessa linha marcada você vai fazer a sua operação de compra. Se essa operação for numa região onde a linha amarela da banda de Bollinger, a linha de baixo, também está encostando, ou seja, a vela passou aqui, encostou tanto na banda de Bollinger quanto na sua região, significa que você tem um operacional com muito mais assertividade. É uma ferramenta excelente para quem opera retração de vela e gráficos lateralizados. Mas ela tem também mais uma função. Essa banda, ela te ajuda a identificar o rompimento, te ajudando a você evitar de entrar em uma região que pode romper. Vou te mostrar aqui, na prática, como que ela faz quando rompe. Ó. Por exemplo, aqui a gente teve um movimento de mercado consolidado e uma série de velas de força que elas não correspondem ao movimento passado, ou seja, é realmente um rompimento. Se vocês observarem, o gráfico daqui, antes de começar a romper, ele quebra para cima, ele dá uma quebrada para cima, porque aqui vai subir, então a banda tem que ir junto. Mas o de baixo também quebra para baixo, e isso acontece bem na vela que vai romper. Você consegue ver o gráfico abrindo um para cima e o outro para baixo. Isso faz com que você descubra que ele vai ter um rompimento. Por exemplo, aqui ó, essa sequência de toque aqui nesse suporte. Quando teve essa vela de rompimento aqui, mesmo foi um movimento curto, ó, ele quebrou para cima e aqui ele quebrou para baixo. Ou seja, quando essa vela nasce e ela está chegando numa região de toque, você vai ver essa quebra. Quando tiver essa quebra, você evita de fazer a sua operação, sabendo que o mercado pode romper exatamente a região que você está. Por exemplo, aqui eu vou analisar, caso não aconteça, eu não ponho no vídeo. Mas essa vela está chegando numa parte bem forte de suporte. Se essa linha amarela quebrar para baixo e essa roxa quebrar para cima, eu tenho certeza que isso daqui pode ser um rompimento, então eu não vou fazer a minha entrada de compra. Então essa banda de Bollinger ajuda muito na sua decisão de entrada. E você, quer aprender mais? No próximo vídeo irei te ensinar a leitura de movimento, um detalhe que passa despercebido e os maiores traders do mundo tentam esconder isso de você. Então deixa um like, se inscreva no canal e para acessar o nosso grupo do WhatsApp, ter dicas podendo tirar suas dúvidas diretamente comigo, é só acessar o link